Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que alegria estar com você mais uma vez neste programa maravilhoso, o programa Força de Deus, onde meditamos com amor, com paixão as Sagradas Escrituras. Gostaria muito que você já pegasse a sua Bíblia, porque este programa é para quem quer aprender mais da Palavra de Deus. Este programa é para quem quer entender melhor a palavra, rezar com a palavra, meditar a palavra. E olha, cada dia mais encantado, porque muita gente conhecendo este programa, está se apaixonando por este programa, está gostando deste programa e todo mundo dizendo, estou aprendendo muitas coisas. A Sagrada Escritura está sendo desvendada para os meus olhos e chegando até o coração de uma forma diferente. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Século XXI, seja bem-vindo você que nos acompanha no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, o canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Meus queridos, estamos fazendo uma introdução maravilhosa à Sagrada Escritura. Atualmente estamos no Novo Testamento. Atualmente estamos fazendo uma introdução aos Evangelhos e em breve, muito em breve, nós vamos adentrar naquilo que nós prometemos a vocês já tem um tempo, de estudarmos cada parábola de Jesus Cristo. Mas antes de seguirmos, eu quero já acolher aqui no meio de nós Dom José Falcão. Sua bênção. Deus abençoe, Vossa Reverendíssima, uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Muito bom a sua presença, Dom José. Estamos na expectativa do que vamos aprender hoje com o Senhor. Dom José, antes de a gente prosseguir, no encontro passado, nós estávamos falando dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu havia lhe perguntado se eles, os quatro, eles tinham um esquema pré-determinado, ou seja, todo mundo tinha que seguir aquele esqueminha, ou não, cada um escreveu do seu jeito, ao seu modo, conforme a inspiração que Deus lhe dava. É verdade, e eu respondi com Santo Agostinho, numa obra maravilhosa chamada O Consenso dos Evangelistas, onde ele faz um estudo comparativo dos evangelhos, sobretudo os sinóticos, e vimos que cada um deles seguiu o seu próprio esquema. Os três não entraram em acordo absolutamente, não predeterminaram aquilo que iam escrever. Sem dúvida alguma, cada um deles teve sua iniciativa e todos, ao escrever, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Mas a ordem dos acontecimentos, das palavras, dos discursos, dos milagres, dos exorcismos, todos os feitos de Nosso Senhor Jesus Cristo, cada um deles seguiu uma ordem própria, o que não significa dizer que eles se contradisseram. Na verdade, quando um evangelista coloca um episódio no começo do seu evangelho, nós concluímos que esse episódio aconteceu, segundo aquela ordem, no começo da vida pública de Jesus, que durou 3 anos. Já aquele mesmo episódio, em outro evangelho, não está no começo, está no meio. Sim. Já o terceiro evangelista narrou esse mesmo episódio e o colocou não no começo, nem no meio, mas no fim. Isso não altera absolutamente a veracidade, nem a inspiração, sim, nem a veracidade do texto. Por quê? Porque cada um tinha uma intenção teológica. Às vezes, para você compreender bem uma parábola, ela fica, digamos assim, bem juntinha de outra parábola cuja temática é muito parecida. A gente vai ver, quando começarmos a estudar as parábolas, que essa parábola aqui que aparece nos 4 evangelhos, ou nos 3 evangelhos, ou em 2 evangelhos, essa parábola está bem juntinha dessa outra parábola. Já aquele outro evangelista não considerou colocar as duas próximas, colocou a primeira parábola aqui e a outra parábola 3 ou 4 ou 5 capítulos depois. Ou seja, uma ordem diversa.
querer encontrar, digamos assim, uma cronologia idêntica de Mateus, de Marcos e de Lucas, de forma alguma você vai conseguir isso. Não existe uma padronização. Lembremos-nos de que já vimos isso. Mateus escreveu numa época, Marcos escreveu em outra época, em outro decênio, vários anos depois Lucas, vários anos depois, e São João, muitos anos depois. A gente está terminando esse estudo da introdução aos 4 evangelhos e é a derradeira coisa que a gente vai ver. Então, essa ordem, vamos dar exemplos práticos agora, sim, Frei Gilson, para a gente perceber exatamente isso. Vamos pegar o episódio dos vendilhões do templo. Pegue lá a sua Bíblia, não vai aparecer nenhum texto, mas vamos dar uma olhada onde está o episódio dos vendilhões do templo no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, o episódio da expulsão dos vendilhões do templo está no capítulo 2. Qual é a conclusão que nós tiramos aqui? Jesus expulsou os vendilhões do templo no começo de sua vida pública. Sim. Segundo o 4º Evangelho. Agora vamos ao mesmo episódio no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 21. 21, de 12 a 17. Está vendo aí? Sim. Ora, 21, já estamos pertinho do final da vida pública de Nosso Senhor. Entendeu? Então, Mateus teve uma preocupação diferente da preocupação de São João. Quando foi que aconteceu realmente o episódio dos vendilhões do templo? Foi de fato no começo, como São João, ou foi de fato, provavelmente, no final da vida pública de Jesus, segundo São Mateus? Resposta: fique à vontade e escolha. Eu não tenho condição de dizer, por favor, eu não tenho condição. Para nós é irrelevante isso para a nossa fé. O fato é que Jesus entrou no templo, ficou indignado, pegou o chicote, expulsou todo mundo e pronto. Se foi no começo, ou no início, ou no meio, ou no fim da vida pública, se um evangelho coloca numa época e outro em outra, então não vamos perder o nosso tempo discutindo isso. Vamos agora ao mesmo episódio. Sim, São Mateus é no final da vida pública, correto? Sim. Vamos agora a Marcos. Marcos, o episódio está no capítulo 11. Está no meio. Pronto, era exatamente isso. 11, de 15 a 19. Está no meio da vida pública. Então, essa discussão, quando foi que Jesus disse dia, hora, mês, se foi no inverno, se foi no verão, se foi na primavera, esses detalhes, digamos assim, eles são irrelevantes. O que aconteceu, aconteceu. Marcos ficou à vontade para colocá-lo no meio. Mateus ficou à vontade para colocá-lo no fim. E João ficou à vontade para colocá-lo no início. Ou seja, pelo que o senhor falou, tem a ver, o lugar que o evangelista escolheu tem a ver com a visão teológica dele. Perfeito, exatamente, exatamente. Disse tudo. Cada um tem uma teologia própria. Mateus, ele escreve para um público, nós percebemos pela quantidade de textos do Antigo Testamento, que Mateus escreveu para um público, leitores, predominantemente de origem judaica, que conheciam muito bem os textos do Antigo Testamento, ou eram familiares para eles. Já São Lucas escreveu para um público composto também de pessoas oriundas do paganismo. Claro que Lucas, como judeu, tem textos do Antigo Testamento no seu Evangelho, mas o público para o qual ele escreveu o Evangelho era um público não predominantemente judeu. Então tem uma teologia. Lucas tem uma teologia, Marcos tem outra teologia e Mateus tem outra teologia. Dou um exemplo bem simples com relação a Lucas. Lucas parece que tinha uma vida de oração intensa. E Lucas era muito, digamos assim, tinha uma queda pela Sagrada Liturgia. Por quê? Porque certos cantos litúrgicos, inclusive que nós recitamos na Liturgia das Horas, só tem no Evangelho segundo Lucas. Sim. O Magnificat só tem em São Lucas.
O Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, etc. O pai de São João Batista, Zacarias. Agora, Senhor, despede em paz o vosso servo, porque meus olhos viram vossa salvação. O Nunc Dimittis, o cântico de Simeão, só tem no Evangelho segundo Lucas. Lucas tinha uma queda toda especial pela misericórdia de Jesus. As parábolas da misericórdia, da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, no capítulo 15, e tantos outros episódios de misericórdia, só encontramos no Evangelho segundo Lucas. Uma teologia própria. Mas está terminando o primeiro bloco. Encerre, por favor. Gente, o programa começou muito bom. Que alegria, é muito bom estar aqui com você, é muito bom meditar a Sagrada Escritura. E olha, a gente vai aprendendo as curiosidades aqui da Sagrada Escritura, coisas que talvez você nunca prestou atenção, né? Olha aí, João coloca no começo o Jesus e os vendilhões do templo, Marcos no meio, né? E Mateus no final. Então são coisas que a gente vai entendendo por quê, e é importante tudo isso. No próximo bloco, vou fazer a pergunta se temos mais exemplos disso, tá? Então você não vai sair daí, fique conosco, é só um breve intervalo e nós já retornamos com este programa maravilhoso, Força de Deus. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco. Estamos fazendo uma meditação hoje maravilhosa da Sagrada Escritura e eu fiquei de perguntar a Dom José se temos mais exemplos na Sagrada Escritura de, não sei se eu posso dizer assim, discordâncias não é o correto, de visões diferentes, de teologias diferentes. E, Dom José, por exemplo, percebemos a oração do Pai Nosso. Então, eu queria perguntar, primeiro, se o Pai Nosso se encontra nos 4 evangelhos. E segundo, se nos que se encontram, se é igual esta oração. O Pai Nosso só se encontra em 2 evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, portanto, relativamente no contexto da montanha. Sim. Jesus está na montanha. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus narram o discurso de Jesus na montanha. Olha que interessante. Então, o Pai Nosso em Mateus faz parte do discurso do Sermão da Montanha. Exato. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Vamos dar uma olhada? É todo 6 até o 7, final, né? Sim. Sermão da Montanha são 3 capítulos. Na Bíblia Ave Maria, que é a que nós estamos usando, o título é Sermão da Montanha. Tem as bem-aventuranças no capítulo 5, depois várias palavras, vários ditos de Jesus, e ele entra no capítulo 6, e a partir do versículo 9 até o versículo 14, aí temos o Pai Nosso, com os 7 pedidos. Então, o contexto, Sermão da Montanha. Agora vamos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, 11. Repare como começa o capítulo 11. Marta e Maria. É o episódio de Marta e Maria no capítulo 10, que está nos versículos 38 a 42. Onde é que elas moram? Betânia, perfeito. Colada com Jerusalém. A montanha, Galileia. A distância da casa de Marta e de Maria para a montanha, 120 quilômetros, 130 quilômetros. O senhor está falando do Monte das Bem-aventuranças. Sim, o Monte das Bem-aventuranças. É ali perto de Cafarnaum? Sim, exatamente. Mar da Galileia. Mar da Galileia. Exato. Muito bem. Vossa Reverência já esteve, eu também já estive. Pois bem. Então, veja, termina o episódio de Marta e de Maria, Betânia, Galileia,
cento e tantos quilômetros de distância do monte do Sermão da Montanha, onde aconteceu o Sermão da Montanha, e veja o que diz o versículo 1 do capítulo 11. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Pronto. Então, Jesus estava rezando um dia em certo lugar. Bem, que lugar foi esse? Bem, aqui não é dito. Então é legítimo dizer, imaginar, já que o Pai Nosso, na versão de Mateus, o contexto foi a montanha, Galileia, que Lucas descreveu o mesmo que São Mateus descreveu, só que sem citar o lugar. Sim. E ele achou melhor colocar isso não no começo, como Mateus colocou, mas no meio da vida pública de Nosso Senhor. Logo depois, a narrativa, logo depois do episódio de Marta e de Maria. Então não há contradição nenhuma em dizer que o Pai Nosso foi recitado por Jesus no começo da vida pública dele, como diz Mateus, ou no meio da vida pública dele, como insinua o evangelista Lucas. O importante é que Jesus ensinou o Pai Nosso. A segunda coisa é o número de pedidos do Pai Nosso na narrativa de São Mateus e o número de pedidos do Pai Nosso na narrativa de São Lucas. Já que estamos em São Lucas, vamos, por favor, vamos contar, contem aí vocês com os dedos. Também não vai passar disso daqui não, viu? Conte com os dedos, o Frei Gilson vai ler versículos de 1 a 4, na verdade, os pedidos do Pai Nosso só são nos versículos 2, 3 e 4. Mas é importante que nós leiamos o versículo 1 para a gente entender como São Lucas foi sintético e não narrou todos os pedidos de Jesus como São Mateus. Por favor, Lucas 11, de 1 a 4. E antes de ler, Dom José, como a gente falou no bloco anterior, que tem a ver com a teologia do evangelista, porque se você então pegamos Marta e Maria, que fala da importância da oração como mais importante, faz sentido. E aí vem logo Jesus falando que ele rezava, ele colocava como algo mais importante, né? Sem dúvida alguma teve uma intenção teológica, isto é, vamos organizar, eu já falei ainda há pouco, não foi? Sim. Às vezes uma parábola cuja temática é muito parecida Sim. com essa outra, e o evangelista, vamos colocar as duas juntinhas. Já o outro não teve tanto essa preocupação. A preocupação dele era mais cronológica, ou teológica, ou geográfica, ou cada um tinha seu próprio esquema teológico, digamos assim. Mas bem pontuado, Frei Gilson, vamos a Lucas 11, de 1 a 4. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele, então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. 4 pedidos. No Pai Nosso... 5, né? Perdão, 5 pedidos. 5 pedidos. 5. Em Mateus 7, o Pai Nosso que nós já sabemos, não precisamos abrir o texto. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Faltou o finalzinho aqui. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal não aparece em São Lucas. Não é? Pois bem, então, afinal de contas, Jesus ensinou a gente a rezar o Pai Nosso com 7 pedidos ou com 5 pedidos? É correto você rezar o Pai Nosso só com 5 pedidos, como a narrativa de São Lucas? Bom, dizer que é errado ler a Bíblia e rezar a Bíblia seria uma blasfêmia, não é? Exatamente. Então, você quer recitar o Pai Nosso somente com 5 pedidos? Recite, porque na narrativa de São Lucas só tem 5 pedidos. Porém, não esqueça, Jesus ensinou 7 pedidos.
você recite 5 e trate de colocar os outros 2 que estão em São Mateus. Pronto. Pronto. O que você não pode é esquecer todos os pedidos que Jesus colocou. Foi o que a igreja fez com a Santa Missa, colocando o Pai Nosso completo. Então. Sim. Então, se você tem 2 narrativas, você tem uma mais extensa e tem uma mais abreviada. A mais abreviada não é que ela é mentirosa, ela é incompleta. Ô, Dom José, alguém pode estar se perguntando assim, os dois, será que o que não colocou todos os pedidos, Lucas, ele esqueceu de colocar? Tipo, me falaram, só que eu acabei esquecendo. Aí ficou menos. Podemos dizer isso ou não? Não. Eu vou explicar por quê. Às vezes, você escuta uma pessoa falando e uma pessoa faz uma colocação e outra colocação. As duas estão tão ligadas que você, na hora de reproduzir, na hora de escrever, na hora de falar aquilo que você ouviu da pessoa falando, você interpreta que uma coisa muito parecida com a outra, uma está embutida na outra. Dou um exemplo. Lucas, capítulo 11. Qual é o último pedido do Pai Nosso, versículo 4? Não nos deixeis cair em tentação. Pronto. Quem é o autor da tentação? O demônio, o mal. Que está no último pedido. Exatamente. Então, são visões, são Mateus que ser bem explícito, bem mastigadinho, conservando exatamente as palavras que Jesus disse. São Lucas considerou 2 palavras de Jesus e colocou em uma. Portanto, não é que ele omitiu ou esqueceu a outra, ele incluiu a segunda, cuja temática é muito parecida com a anterior. Entendeu? Sim, muito bom. Gente, que coisa boa, né? Você está gostando? Você está gostando? Eu tenho certeza que você talvez nunca tinha se dado conta dessas coisas, mas que para outras pessoas pode ser momento de dúvida. Então está errada a Bíblia está se contradizendo, e muitos irmãos que não creem poderiam te questionar. E agora você está entendendo as coisas, você está entendendo que o processo é muito mais profundo, que as diferenças, na verdade, não são erros. As diferenças têm significados profundos e teológicos. É isso que a gente está entendendo aqui. Olha, nós vamos dar um breve intervalo e nós vamos retornar, porque eu ainda quero perguntar a Dom José sobre um outro tema, que são as bem-aventuranças. Vamos ver se as bem-aventuranças têm, ou quantos evangelhos tem, e podemos perguntar se elas também têm diferenças entre elas no número de bem-aventuranças. Então não saia daí, fique conosco e nós já retornamos para o próximo bloco. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Que bom que você está aqui conosco. Minha gente, o programa de hoje está bom demais. Estávamos conversando sobre o Pai Nosso e Lucas e Mateus, diferenças, tanto no local que se coloca o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, quanto no número de pedidos. Interessante. Eu até perguntei para Dom José, será que Lucas não esqueceu alguma coisa? E aí, na Bíblia não tem esquecimento. Na Bíblia tem a inspiração do Espírito Santo. Se disser uma coisa dessa, o Espírito Santo falhou, o Espírito Santo errou, o Espírito Santo não falha. Já aprendemos isso, a Bíblia não erra. Então, se foi omitido, é porque tem uma causa teológica, uma causa muito mais profunda. E aí Dom José estava nos explicando, por exemplo, um dos pedidos que foi omitido em Lucas foi livrai-nos do mal. E aí Dom José explicava, para Lucas era suficiente dizer, não nos deixeis cair em tentação. Porque, segundo São Tiago, Deus não tenta ninguém. O autor da tentação é o demônio. Logo, está incluso aqui. Só que eu ainda vou fazer uma outra pergunta para Dom José no Pai Nosso, porque vimos um pedido que Lucas omitiu, que está incluído, não nos deixeis cair em tentação.
Mas qual foi o outro que Lucas omitiu? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos a Lucas 11, a partir do versículo 2. Pai, santificado seja o vosso nome. Esse é o primeiro pedido também como em São Mateus, na narrativa de Mateus. Venha a nós o vosso reino. Venha o vosso reino é o segundo pedido, como em São Mateus. E aqui em Lucas ele pula, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, o pão nosso de cada dia. Ou seja, pulou, seja feita a vossa vontade. Perfeito. Aí a resposta, o Frei Gilson já deu. Assim como Lucas considerou livrai-nos do mal, embutido, por assim dizer, incluído no não nos deixeis cair em tentação, então ele só falou não nos deixeis cair em tentação, também São Lucas considerou que a vontade de Deus é feita quando vem o reino. Porque o que significa o reino? O reino é uma condição onde o rei tem sua vontade que prevalece, que é soberana, etc. Então, na visão de São Lucas, não foi necessário ele colocar o que Jesus disse e que Mateus explicitou. Então, não houve esquecimento, Vossa Reverendíssima pontuou com precisão cirúrgica, não há esquecimento. Há uma teologia que, digamos assim, aglutina duas ideias numa única ideia. Maravilhoso, né, gente? Eu achei isso impressionante, nós entendermos, e até bonito para nós entendermos a preciosidade dessa palavra reino. O reino, onde acontece a vontade do rei. O reino é onde acontece a vontade do rei. Então, quando você diz, venha a nós o vosso reino, você está dizendo, aconteça na minha vida a sua vontade, Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é uma omissão que traz ensinamento também. É uma omissão que traz ensinamento. E aí, é interessante, né, Dom José, que também Deus fez de uma forma que os evangelistas vão se completando, né? É como se um só não bastasse, por isso que os quatro se completam, se entrelaçam. Meu Deus, é maravilhoso. Aí depois que nós tratarmos das bem-aventuranças, que Vossa Reverendíssima vai dar o pontapé agora, a gente vai ver que coisa interessante, Jesus, em vários ditos, num evangelho diz de uma forma, no outro evangelho diz de outra forma. Interessante. E não são formas contraditórias, são formas enriquecedoras e complementares de uma mesma ideia proclamada, pregada por Nosso Senhor. Então vamos lá, vamos para as bem-aventuranças. Perfeito. Quantos evangelistas falaram das bem-aventuranças e os que falaram se têm diferenças entre eles? Marcos não falou, João não falou. Somente falaram Mateus e Lucas. Mateus no capítulo 5 e Lucas no capítulo 6. Vamos logo à versão de Mateus. O contexto é o Sermão da Montanha. Muito bem. Nos versículos de 3 a 10, nós temos: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 2. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 4. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 5. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. 6. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 7. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 8. Essa última, ela não é uma bem-aventurança. Os versículos 11 e 12 são uma explicação do versículo 10. Veja os que são. Versículo 10, os porque serão, etc. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, etc, etc. Todas as bem-aventuranças, elas dão uma ideia de presente e remetem a uma recompensa, porque herdarão, porque serão chamados, etc. Aqui, sereis, o que indica que nós temos, a temática é muito parecida com a do versículo 10. Os exegetas não consideram os versículos 11 e 12 como uma nona bem-aventurança. Entendi. Não, só são 8 bem-aventuranças. Então, na versão de Mateus, 8 bem-aventuranças. Agora vamos a Lucas 6,
de 20 a 23. Isso que Dom José falou é importante, tá? Porque eu já disse até a ele uma outra vez, eu mesmo já errei, eu já coloquei 9 bem-aventurados, porque quando eu vi aqui bem-aventurados é a 9ª. E aí ele nos explica que é um complemento da anterior, né? Sim. 6, de 20 a 23. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 23. Então, leia até o versículo 23 e, por favor, vocês vão contando com os dedos. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Pronto, parou aí. 4. Nossa, muito mais curto. 4 bem-aventuranças. O curioso é que Santo Agostinho explica por que Lucas colocou só 4. Porque as outras 4 omitidas estão embutidas nessas 4. Parece que tem algumas ameaças diferentes de lá. Lá não tem tanta, lá não tem ameaça. Não. Exatamente. Lucas tem outro esquema. Vejam, o número 4 na Bíblia, ele evoca a ideia de totalidade. O espírito dos 4 ventos, como diz Ezequiel, essa palavra muito me toca. No meu brasão de bispo tem 4 chamas do Espírito Santo em homenagem a esses 4 ventos. É o número do norte, sul, leste, oeste, setentrião e assim por diante, para dar a ideia de totalidade do universo. A totalidade de coisas, lembra o quadrado, que é o número perfeito, que é a imagem geométrica perfeita, de onde você olha, você enxerga sempre a mesma coisa, enfim. Então, você tem 4, a totalidade da alegria, bem-aventuranças, e a totalidade também das imprecações, não é? Das ameaças, dos castigos. Ai de vós, como ele diz aqui... Ai de vós ricos. Ricos porque tendes a vossa consolação, ai de vós que estáis fartos porque vireis a ter fome, ai de vós que agora rides porque gemereis e chorareis, e ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Essa última imprecação, ela está na última bem-aventurança da narrativa de São Mateus. Então, é um outro esquema teológico. É uma outra intenção do evangelista Lucas, isto é, falar das alegrias por aqueles que se adequarem a esse perfil de felicidade, vem a recompensa, vem a bonança, vem a glória, vem o galardão, etc. E também os outros, não é? O castigo para aqueles que contradisserem ou viverem contrariamente às 4 bem-aventuranças narradas por ele. Olha, esse programa, ele está sendo maravilhoso para nós entendermos as diferenças entre os evangelistas. E estamos percebendo que as diferenças, na verdade, são riquezas. Então, para mim está sendo maravilhoso ver a diferença de um e de outro e entender que, na verdade, são riquezas. São visões diferentes, mas que se completam, que se complementam e que são enriquecedoras. São enriquecedoras. Olha, eu creio que você já ficou com água na boca depois das parábolas a gente aprender sobre as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Eu amei esse tema, Dom José, porque para mim foi uma pregação fortíssima de Jesus Cristo, que ela é forte, é uma pregação muito forte, que eu até costumo dar nas penitências de confissão. Vamos dar um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos no último bloco deste programa maravilhoso que passa tão rápido, mas toda semana estamos aqui com você. Toda semana, lembrando isso, toda semana, toda segunda-feira, aqui na TV Século XXI.
E depois, terça-feira, saindo no meu canal do YouTube, no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Para você assistir a hora que você quiser e para você mandar para qualquer amigo que quiser. Tá certo? Olha, os blocos passados vimos sobre a ordem diversa do Pai Nosso, das bem-aventuranças, dos vendilhões do templo, o porquê das diferenças entre eles. E Dom José já deu uma intuição que iria falar conosco sobre os ditos de Jesus. Se houve nos ditos de Jesus alguma diversidade, se também Jesus uma hora falou uma coisa, outra hora falou talvez a mesma coisa, só que de maneira diferente. Tem isso em Jesus? Tem. Eu vou dar um pequeno exemplo. Alguém chega e diz numa reportagem, num documentário, o Frei Gilson, carmelita, que mora em São Paulo, vai fazer um show no próximo domingo, no próximo sábado em Brasília. Alguém ouve, aí diz, não, ele disse que o Frei Gilson vai fazer um show em Brasília. Omitiu que é carmelita. Já o outro diz, não, o carmelita que mora em São Paulo vai fazer o show. E não disse que era Frei Gilson. Veja, as duas narrativas se contradizem? Não. Não. Isso se chama em língua portuguesa um aposto. Por exemplo, Dom Pedro I, vírgula, o proclamador da independência do Brasil, morreu no ano tal. O aposto é uma explicação daquilo que vem antes. Quando você diz somente a palavra que vem antes e não diz o aposto, você está certo. Quando você diz somente o aposto e não diz a palavra que vem antes, você também está certo. Uma palavra explica a outra. Dito isso, você já consegue compreender porque numa narrativa Jesus diz uma frase e São Mateus registra essa frase, e o outro evangelista diz a mesma ideia que Jesus disse, só que dizendo uma outra frase que muito provavelmente Jesus disse ao explicar e omitiu a primeira que foi narrada pelo outro evangelista. Vamos com um exemplo bem prático, Mateus 12, 28. Mateus 12, 28, isso o contexto, Jesus está, digamos assim, sendo provocado pelos seus adversários. Jesus está expulsando um demônio e eles dizem que é por Beelzebu que Jesus está expulsando o demônio, não é o fim da picada, dizendo que Jesus está possuído pelo demônio, é o fim do mundo. Então Jesus responde, Mateus 12, 28, leia. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Muito bem, pelo Espírito de Deus. Agora vamos à mesma narrativa em Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. A mesma frase de Jesus com um pouquinho de diferença, onde ele não fala do Espírito de Deus. Em Mateus, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Vamos ver o que Jesus disse, a mesma coisa em Lucas 11, 20. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Há contradição? Nenhuma. Mas Jesus não disse em Mateus que é pelo Espírito de Deus? Como é que Lucas diz que é pelo dedo de Deus? É simples. O Espírito Santo é o dedo de Deus. É o dedo de Deus. E muito provavelmente Jesus disse, se é pelo Espírito de Deus, isto é, pelo dedo de Deus, que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Mateus pegou o Espírito de Deus e deixou para lá o dedo de Deus. Lucas pegou o dedo de Deus e deixou para lá o Espírito de Deus. E tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Então, Mateus utilizou o próprio nome da terceira pessoa da Trindade. E esqueceu a metáfora que identifica o símbolo, um dos símbolos do Espírito de Deus, que é o dedo de Deus. Já Lucas pegou a metáfora e esqueceu, não quis colocar o nome Espírito de Deus. Ou seja,
Jesus falou as duas coisas? Jesus falou as duas coisas. E Dom José, a questão é a seguinte, se os 4 evangelhos fossem iguais, não teria razão de ter 4 evangelhos. Eu não sei que nome mereceria, não sei se é plágio, ou é copia e cola. Exato. Não tem sentido. A beleza, a riqueza dos 4 evangelhos está nessas saudáveis e harmoniosas e mistéricas diferenças. E eu acho que quando o senhor nos prometeu nos dar um relato de quando cada um foi escrito, sim, mostrar um quadro, daqui a pouco. Eu acho que nessa hora vai ficar bem claro, aí que mostra a inspiração, a veracidade, como que pessoas em lugares diferentes, em épocas diferentes, escrevem as mesmas coisas com minúcias de diferenças, mas que não se contradizem. Disse tudo. Isso é fantástico. Tem algum outro exemplo que o senhor possa dar das palavras de Jesus assim? Sim. Agora já abra a sua Bíblia, primeiro em Lucas 14, 26, para você ficar chocado. Mas chocado, por favor, não é para se hospitalizar no hospital de maneira nenhuma, mas um choque bom para ajudar a gente a entender que quando Jesus diz uma coisa num evangelho, conforme a narrativa de um evangelho, e você confronta em outro evangelho e as palavras não estão bem assim, como naquele outro evangelho, não há contradição. O que há muito provavelmente houve uma explicação da parte de Jesus para os discípulos que não compreendiam suas palavras, de sorte que na narrativa do evangelho, esse narrou o fato que chocou e esse outro narrou o fato que explicou. Sim. É o episódio de odiar o pai e a mãe. Cuidado, eu disse para vocês não se chocarem, porque agora, quando a gente confronta essa frase de Jesus chocante, Jesus diz que é preciso odiar o pai e a mãe. Aliás, só na narrativa de São Lucas tem isso. Na narrativa de Mateus, a explicação do que quer dizer a palavra odiar. Ok? Então, vamos primeiro a Lucas 14, 26. Cuidado, não se choquem, porque Mateus vai explicar o que Lucas vai reproduzir aqui. Lucas, ele foi muito fiel à linguagem semítica de Jesus. A mentalidade dos semitas com relação ao verbo odiar é uma mentalidade que significa amar menos. Amar menos. Bom, vamos à leitura. Lucas 14, 26. Não sei se a tradução aqui vai ajudar o senhor da Ave Maria agora. Se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A tradução, digamos assim, a mais fiel à expressão utilizada por Jesus é odiar. É a de Jerusalém. O senhor quer ver na de Jerusalém? Pegue, por favor. Olha que bom que tem o livro real. Tá bem. Então, o Frei Gilson está passando isso a limpo. Aliás, queremos agradecer quem nos doou os livros reais que nós temos nesse estúdio. Obrigado, né? obrigado. Era um livro de mentira, agora está começando a vir livro de verdade que já ajuda. 14, 26. 14, 26. Se alguém vem a mim, Bíblia de Jerusalém, se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, odiar pai e mãe. Agora vamos a Mateus 10, 37. Na versão da Bíblia Ave Maria, Mateus 10, 37, a mesma frase de Jesus como ela aparece. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Pronto. Contradição nenhuma. Então, é perfeitamente plausível que Jesus tenha dito realmente, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, foi isso que Jesus falou. Mas, na mesma hora, ele pode ter explicado, ou seja, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim. Explicou para os apóstolos e Mateus pegou isso. Lucas foi, digamos assim, usou a linguagem crua mesmo de Nosso Senhor,
que traduz, na verdade, um hebraísmo, um semitismo, um pensamento que quer dizer não odiar como nós entendemos o sentido estrito na língua portuguesa, mas amar menos. Sim. Ficou claro, minha gente? Tenho certeza que sim. Ver essas diferenças entre os evangelistas estão nos ajudando. E você viu agora que precisamos pegar até uma outra tradução para entendermos algumas coisas. Não é fácil entender a Bíblia, não é. De fato, não é. É preciso estudo, é preciso muito conhecimento e, como já falamos tanto, como que vou entender a Sagrada Escritura se não tiver quem me ensine? E, de fato, é tão difícil que precisa que alguém explique. E isso está acontecendo neste programa para você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.